espacinho dentro do seu apartamento, da sua casa, que está meio abandonado, pode ser um cantinho do corredor, um cantinho da sala, uma varanda, o espaço debaixo de uma escada, ou até mesmo uma sala de jantar maior que está com espaço sobrando embaixo da janela. Qualquer cantinho pode ser muito bem aproveitado para criar um jardim interno, ou também chamado de jardim de inverno. Eu vou te mostrar hoje como criar um cantinho de jardim de inverno dentro do estilo Japandi, que é um estilo de decoração mais minimalista e sofisticada, que inclui partes da estética escandinava e partes da filosofia estética e cultura japonesa. E você pode usar qualquer espacinho, não precisa de muito espaço. Também não se preocupe com gastos, porque com essas dicas você conseguirá fazer de uma forma prática e simples, sem gastar muito. Se você não conhece o estilo Japandi ou se perdeu outro vídeo, eu vou deixar ele aqui para você conferir. Criar um mini jardim em um espaço reduzido é totalmente viável e pode ser uma adição encantadora ao seu ambiente, independente de qual seja o seu estilo da decoração. O estilo Japandi combina com qualquer estilo, já que é um estilo simples e atemporal. Então, como criar um mini jardim em espaços pequenos? Se você tiver um espaço reservado para um jardim de inverno dentro do seu lar, ou se tiver algum cantinho sobrando que pode ser usado exclusivamente para isso, pode ser até um cantinho da sua sala, crie um mini jardim, um mini ecossistema para relaxamento e contemplação. Para a escolha de plantas, faça uma análise do tempo que você tem para fazer a manutenção delas, para os cuidados e se você gosta de cuidar das plantas. Se você gosta, escolha plantas proporcionais ao espaço e sinta-se livre para escolher a planta que gostar mais. Brinque com diferentes tamanhos, cores e alturas, não tem nenhuma restrição. Apenas cuidado com exageros. Lembre-se que o Japandi exige um cuidado e atenção aos detalhes. E se você não tiver tempo ou vontade de cuidar das plantas, você também pode aproveitar os benefícios de ter um jardim de inverno. Escolha plantas de interior pequenas e compactas de baixa manutenção e veja quais plantas se adequam melhor à luminosidade disponível no espaço que você colocará. Algumas precisam de mais luminosidade e outras menos. Escolher corretamente ajudará com que as suas plantas fiquem sempre bonitas, sem muitas preocupações. Plantas como suculentas, cactos, era, samambaia de Boston, orquídeas ou mini orquídeas, as amioculcas também são opções práticas e que exigem pouquíssimos cuidados. Essas plantas são ideais para espaços pequenos e podem ser colocadas em pequenos vasos de cerâmica, concreto ou terracota. Outras opções são os bambus decorativos, que podem ser usados em vasos de vidro com água ou então vasos com terra. Eles também funcionam muito bem para ser aquela planta que ficará no fundo do seu jardim, criando uma composição verde mais alta e mais atrativa. Lírios e copos de leite são ótimas opções que exigem poucos cuidados e ficam muito bem em espaços internos. Se o seu ambiente for pequeno, opte pelo mini lírio ou mini copo de leite. Existem diferentes cores do copo de leite que pode ser muito bem integrado com o restante da sua decoração. Por mais que as cores em plantas sejam liberados, cuidado com os excessos. Se quiser criar um jardim no estilo Japandi, opte por cores mais suaves ou apenas uma flor de destaque, mantendo o restante como folhagens e tons neutros de flores. Tente manter um bom equilíbrio com o jardim e o restante da sua decoração. Opte por opções de flores e folhagens mais estéticos, mais delicados. Escolha poucas variações de plantas que se complementem em formato e cor. Isso ajudará a criar uma composição mais harmoniosa dentro do estilo Japandi. Se você tiver pouco espaço disponível no piso, aproveite o espaço vertical, instalando prateleiras flutuantes ou suportes para plantas na parede. Pendure vasos de plantas em suportes de macramê de forma suspensa, ganchos de teto ou suportes de parede e crie um jardim suspenso que economize espaço e adicione interesse visual ao ambiente. Essa opção ficará ótima tanto em uma área reservada para o jardim de inverno, junto com plantas no piso, quanto em cantinhos da decoração somente de forma suspensa, como um cantinho da sua sala de estar, jantar ou perto da janela da cozinha. Usar terrários também são ótimas opções para espaços pequenos. Eles oferecem uma maneira compacta e prática de exibir plantas. Use recipientes de vidro transparente ou de vidro geométrico para criar terrários fechados ou abertos e adicione suculentas, musgos e pedras para criar um microecossistema encantador. Existem algumas opções que você mesmo pode criar usando vasos de cerâmica quebrados
onde são feitos mini jardins com pedras e musgos e diferentes alturas que ficam maravilhosos. Você pode usar um único vaso como ponto de destaque ou criar uma composição com 2 ou 3 vasos. Plantas aéreas. Considere incluir plantas aéreas como a tillandsia em seu mini jardim. Essas plantas não requerem solo e podem ser exibidas em vasos suspensos, em cascas de árvores ou em outros suportes criativos. As plantas aéreas adicionam uma sensação de leveza e magia ao espaço. As plantas feitas com a técnica de kokedama também são excelentes para esse tipo de jardim. Essa é uma técnica japonesa que utiliza raízes para manter o substrato da planta sem a necessidade de usar vasos. Essas plantas vão refletir mais sobre a cultura japonesa e deixarão seu ambiente muito especial e ainda mais ligado ao Japandi. Elementos de água em miniatura. Para adicionar um toque de serenidade ao seu mini jardim, considere incluir um pequeno elemento aquático, como uma fonte de miniatura, uma bacia de água ou uma fonte de mesa. Mesmo em espaços pequenos, esses elementos podem criar um ambiente relaxante e tranquilo. Pequenos umidificadores também podem ser usados e integrados ao jardim para criar um cenário especial e manter a umidade em regiões ou épocas do ano mais secas. Pedras e cascalhos. Use pedras naturais, cascalhos ou seixos para adicionar textura e interesse visual ao seu mini jardim. Elas podem ser usadas como cobertura de solo para criar caminhos ou para decorar em torno de plantas. Escolha pedras em tons suaves e formas orgânicas para manter uma estética natural e harmoniosa. Usar algumas rochas brutas encontradas na natureza, galhos de árvores secos e troncos secos também são excelentes formas de integrar mais a natureza e criar um cantinho super especial, mantendo o ecossistema natural e o mais verdadeiro possível, mesmo dentro de um ambiente fechado. Se você tiver um espaço reservado para um jardim interno, ou se for uma área livre que você possa usar terra para plantar algo sem precisar de vasos, aproveite muito bem esse espaço. Crie composições com terra, musgos e plantas pequenas, criando um verdadeiro paisagismo interno. Você pode criar algo mais zen, refletindo mais a cultura japonesa do Japandi, ou então usar algo mais minimalista, usando mais pedras e mantendo as plantas em locais estratégicos em um cenário mais minimalista e controlado. A iluminação. Se for possível, adicione suas plantas perto de janelas para aproveitar ao máximo a luz natural. Se a luz natural for limitada, considere a instalação de luzes de crescimento ou lâmpadas LED de espectro completo para garantir que suas plantas recebam a luz necessária para prosperar. Para iluminar o jardim à noite, você pode criar uma composição bonita com pequenas e delicadas lâmpadas LED integradas com as plantas, criando uma brincadeira de luz e sombra. Teste a posição das lâmpadas para criar sombras interessantes à noite. E sempre escolha lâmpadas em temperaturas mais amareladas, como as de 3000K, para criar um ambiente agradável. Nunca pegue lâmpadas coloridas, como as lâmpadas verdes. As lâmpadas brancas demais também não ficarão bonitas junto com as plantas, porque vai deixar o ambiente muito frio e impessoal. Cuidado para que a lâmpada não seja forte demais também, principalmente se ela estiver próxima às plantas. Use a sua criatividade e faça um bom planejamento. Procure por inspirações e faça testes para criar um mini jardim encantador, mesmo em um espaço pequeno. Adicionar elementos naturais vão complementar perfeitamente a estética do estilo Japandi, ao mesmo tempo que te fará economizar, já que podem ser facilmente encontradas. Jardim em cantinhos da decoração. Você também pode criar uma composição com diferentes vasos em literalmente qualquer lugar da sua casa. Só verifique se não vai atrapalhar outras atividades ou a sua circulação, que é aquela área de passagem que você tem no apartamento ou na sua casa. Você pode usar vasos para decorar com plantas, mesmo se não tiver nenhum espaço reservado para jardim de inverno ou alguma área perdida. Escolha vasos de cerâmica simples, cestas de vinho ou potes de terracota para suas plantas. Evite vasos muito ornamentados ou coloridos, optando por designs mais minimalistas e que integrem a estética do Japandi. Você pode usar latas reutilizadas e pintadas em tons neutros para criar vasos simples e sem gastar dinheiro. Além dos vasos, você pode usar o espaço das paredes para pendurar vasos ou manter plantas em vasos suspensos. Pequenas prateleiras também podem ser usadas para decorar as paredes com plantas. Aproveite as plantas trepadeiras para criar espaços mais cheios de verde sem precisar de muito. Essas plantas ficam com os galhos pendentes que podem ser direcionadas em locais estratégicos,
por meio de fios e cordas, ou então podem ser colocados em um suporte alto, ao mesmo tempo que seus galhos verdes caem até o chão. Essas plantas ficam perfeitas se usadas com suportes de diferentes alturas, em cantinhos da sala de estar, varandas, ou perto da entrada da sua casa, ou até mesmo aquele cantinho meio morto da sala de jantar. Como escolher vasos de plantas? Opte por vasos de plantas com designs simples e limpos, sem muitos detalhes ornamentados. Vasos de cerâmica em tons neutros, como branco, cinza, bege e marrom claro, são escolhas ideais para o estilo japandi. Evite vasos muito coloridos ou com padrões muito chamativos. Tamanhos e alturas. Crie interesse visual e dinamismo em sua decoração usando vasos de diferentes tamanhos e alturas. Agrupe vasos de plantas de diferentes alturas em conjunto, criando composições interessantes e equilibradas. Isso adiciona uma profundidade, uma dimensão ao espaço. Sempre que fizer uma variação de tamanhos e alturas, opte pelo mesmo tipo de vaso e a mesma cor, ou pelo menos dentro de uma mesma paleta de cores, para criar uma composição interessante sem pesar visualmente. Materiais. Além dos vasos de cerâmica, explore vasos feitos de outros materiais naturais, como terracota, pedra, cimento, bambu e madeira. Esses materiais adicionam textura e calor aos espaços, complementando a estética natural do japandi. Mantenha a simplicidade na disposição. Evite sobrecarregar o espaço com muitos vasos de plantas. Opte por uma disposição mais minimalista, escolhendo alguns vasos-chave para se destacarem. Espaçar os vasos uniformemente ao redor do ambiente pode criar uma sensação de equilíbrio e harmonia. Adicione elementos naturais ao redor dos vasos, para criar um visual mais orgânico e integrado. Adicione elementos naturais junto aos vasos, por exemplo, coloque pedras, seixos, cascalhos ou musgo ao redor da base dos vasos para criar uma sensação de continuidade com a natureza. Você também pode integrar diferentes plantas em um mesmo vaso, brincando com diferentes alturas, cores e formas. Para isso, verifique se as plantas escolhidas possuem cuidados semelhantes e se elas ficam bem junto com outras plantas. Mantenha a coesão com o resto da decoração. Certifique-se de que os vasos de plantas complementam o resto da decoração do espaço, mantendo uma paleta de cores consistente e uma estética minimalista. Os vasos de plantas devem se integrar harmoniosamente com o ambiente, sem competir com outros elementos decorativos. Lembre sempre de manter a simplicidade e a conexão com a natureza como princípio. Escolha cuidadosamente os vasos e as plantas que melhor se alinhem com a estética serena e equilibrada do japandi, criando assim um ambiente acolhedor e inspirador na sua casa. Como criar um cantinho zen dentro do japandi? Você pode criar um cantinho zen utilizando os princípios do jardim japandi. Essa é uma maneira maravilhosa de trazer a serenidade, equilíbrio e harmonia para o seu espaço, seja para fazer atividades de relaxamento, reflexão, meditação, yoga, ou então fazer alguma atividade pessoal, como ler um livro, ou então fazer um trabalho de artesanato. Para criar um cantinho zen, é importante cuidar desses itens. Primeiro, escolha o local certo. Escolha um local tranquilo e calmo na sua casa que você possa criar o seu cantinho zen. Pode ser um canto da sua sala de estar, um espaço no terraço ou até mesmo um pequeno espaço no seu quarto. Certifique-se de que esse vai ser um lugar onde você possa relaxar e desfrutar da serenidade. Segundo, selecione plantas certas. Escolha as plantas que se adaptem bem ao ambiente externo e que complementem a estética de japandi. Opte por plantas de interior de baixa manutenção, como suculentas, cactos, dracenas ou lírios da paz. Coloque as plantas em vasos simples e elegantes, mantendo a paleta de cores neutras e naturais. Cuidado para as plantas não tirarem o espaço que você precisa para fazer as atividades que deseja. Se você não tiver muito espaço livre, opte por usar as plantas de forma suspensa, penduradas com suportes de parede ou no teto. Terceiro lugar, crie um arranjo harmonioso. Disponha as plantas de forma a criar um arranjo harmonioso e equilibrado. Varie as alturas e tamanhos de vasos para adicionar interesse visual e dimensão ao espaço. Use vasos de diferentes materiais naturais, como cerâmica, terracota e bambu, para criar sensação de textura e calor. Quarto lugar, adicione elementos naturais. Integre elementos naturais ao redor do seu jardim para criar uma atmosfera zen. Coloque pedras, seixos ou cascalhos ao redor dos vasos de plantas para criar uma sensação de serenidade e conexão com a natureza. Você também pode adicionar velas, incensos ou óleos essenciais para criar uma atmosfera relaxante e calmante.
Quinto, elementos de água. Se possível, adicione pequenos elementos de água ao redor do seu cantinho zen, como uma fonte em miniatura, uma fonte feita por você usando pequenos recipientes, ou então um umidificador de ar pequeno e estético. O som suave da água em movimento ajudará a criar uma sensação de paz e tranquilidade no espaço. Sexto, a iluminação. Use uma iluminação suave e indireta para criar uma atmosfera acolhedora e relaxante no seu cantinho zen. Luminárias de piso, lanternas de vela ou luzes de corda podem ser usadas para adicionar uma luz suave e difusa no ambiente, criando uma sensação de calma e conforto. Lembre de usar lâmpadas de 3000K, que é uma tonalidade mais aconchegante. Sétimo, conforto. Para tornar o seu cantinho zen ainda mais acolhedor e convidativo, adicione almofadas macias e mantas aconchegantes. Escolha tecidos naturais como algodão ou linho em cores neutras e suaves que complementam a estética de Japandi. Isso vai criar um espaço confortável que você pode relaxar e meditar. Além disso, deixe estendido no chão tapete de yoga ou um colchonete. Ter esses elementos já no local vai facilitar o seu dia a dia e vai deixar o espaço muito mais convidativo. Oitavo, as cores. Pense em cada cantinho do seu ambiente. Pinte as paredes com cores neutras, como branco, cinza claro e tons terrosos claros para deixar o cantinho mais relaxante. Eu aconselho usar um tom de verde bem clarinho, salmão clarinho ou então um azul bem clarinho, integrado com outros elementos neutros em móveis e demais decorações. Essa tonalidade vai contribuir para o espaço ser mais relaxante e menos cansativo. O ambiente todo branco vai causar desconforto visual e vai criar uma sensação de fadiga rapidamente. E nono, textura. Se for possível, tente colocar madeira no piso para manter o piso mais confortável ao pisar descalço, ou então use um tapete grande dentro desse ambiente para manter o espaço mais confortável e aconchegante. Na parede, se for possível, integre um revestimento com madeira também ou pedra natural. Manter revestimentos com texturas naturais vão deixar o seu ambiente mais convidativo dentro do estilo Japandi e vai manter mais interesse visual ao seu ambiente, trazendo sensações de concentração e relaxamento. Em décimo, as janelas. Se possível, faça o seu cantinho zen próximo a uma janela ampla. Isso vai manter o seu espaço mais iluminado sem precisar de tantas lâmpadas. Além disso, a luz natural é mais confortável aos olhos. Ao mesmo tempo, pense no controle da temperatura do ambiente. Se o espaço pegar sol durante o dia, exatamente no momento que você vai usar esse espaço, se for uma região mais quente, se esse calor for um incômodo para você, procure formas de resolver essa situação. Existem várias soluções que você pode adotar para resolver isso sem precisar recorrer ao ar-condicionado. Eu vou deixar um vídeo aqui onde eu te explico isso para você conseguir fazer aí na sua casa. Para criar um cantinho zen junto com um jardim Japandi, lembre-se que menos é mais. Mantenha a decoração simples, minimalista e harmoniosa, focando na qualidade dos elementos e na criação de uma atmosfera serena e equilibrada. Esse será o seu refúgio particular para relaxar, recarregar as energias e encontrar a paz interior. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem também pode usar essas dicas. Se quiser saber mais sobre o estilo Japandi, eu vou deixar um vídeo aqui na tela para você conferir. Se você puder, seja membro para apoiar o canal. Você pode ser membro com R$ 1,99 e já vai estar ajudando a criar cada vez mais conteúdos. Mas se você não puder, não tem problema, o importante é que você venha comigo até o final de cada vídeo para criarmos uma comunidade cheia de inspirações e lares mais autênticos, com dicas fáceis e baratas. Muito obrigada por estar aqui comigo, beijos e até o próximo vídeo!